Olá galera do canal Granja Mascarenhas, tudo bem? Galera, mais um vídeo para vocês. Neste vídeo vou falar um pouco das minhas aves, né? Do manejo em geral, uns probleminhas que apareceram. Mas vou mostrar também as galinhas de SB lá do criadouro Joia Sertaneja, do Rodrigo Almeida. Fiz uma visita lá, fiquei impressionado com o tamanho das galinhas, beleza? Então, vamos ao vídeo. E não esqueça, no final do vídeo eu vou mandar alguns abraços. Fiquem ligados. Então galera, começar falando aqui das minhas penosas. Eu separei algumas filhas do Thompson com as Rhodes. Já estão iniciando a postura, né? Algumas delas já estão pondo. E aí, para facilitar o manejo, eu separei algumas. Aí vou dando ração já de postura para elas. E as demais que ainda não entraram na fase produtiva continuam comendo a ração de crescimento. Eu não quis misturar elas com as galinhas mais velhas, pois seria uma situação assim de estresse, aí elas podiam parar de pôr, né? Retardar um pouco o desenvolvimento reprodutivo. Quando estiverem botando para valer mesmo, aí eu junto elas com as galinhas mais velhas. Bom, esse plantel de novatas está completando aí 6 meses. Não é tão precoce quanto outros plantéis que eu tive aqui, né? Mas está dentro do esperado. Acredito que nas próximas semanas mais algumas frangas aí novatas vão estar iniciando a produção também. Essas New Hampshire mesmo, eu acho que já era para estarem produzindo, né? Elas são um pouquinho mais velhas que as carijós. Aparentemente não serão muito grandes, né? Mas tem uma carcaça até legal, tem as características da raça. As carijós não serão muito grandes, né? Já esperava isso. As Rhodes, elas não são muito grandes. E o Plymouth Rock barrada, né? É uma raça que também não é gigante. E para serem aves poedeiras, não é tão interessante que sejam aves grandes. Acho que elas atrasaram um pouco também o desenvolvimento. Logo no início, né, na fase de cria, já chegando ali a fase de recria, foi quando eu comecei a fazer esse galinheiro. E a estrutura ainda não estava muito boa, estava muito adequada. E deu um chuveiro danado, choveu bastante nos meses de outubro, novembro, dezembro. Então tiveram alguns problemas aqui. Quando chegaram as Americanas, né, essas New Hampshire também trouxeram algumas doenças, como falei em vídeos anteriores. Coccidiose, boba aviária, teve infestação de piolhos. E tudo isso atrasa bastante o desenvolvimento das aves. Mas graças a Deus consegui recuperar algumas a tempo. O reflexo disso são essas que já iniciaram a postura, né? E estou pensando em separar algumas dessas frangas carijós para vender. Vou ficar com as melhores, fazer uma seleção. Assim como as galinhas adultas também, vou separar algumas para venda. E estou esperando os galos concluírem a muda de penas para formar umas baias aí para reprodução. Falando da baia dos problemáticos, os Americanos, que estão junto com as polaquinhas vermelhas, apareceram muitas pichilingas nessa semana, um problemão, né? E aí, para a coisa não ficar feia, eu tive que agir rápido. Aliás, algumas pessoas me perguntam qual o remédio para piolho de galinha, né? Para pichilinga. E ultimamente eu tenho utilizado esse aqui, é o Colosso. É muito utilizado na criação de gado, mas ele serve também para desinfestar aviários. Um frasquinho desse de 25 ml para ser misturado em 10 litros de água, né? Para pulverizar dentro do criatório ou borrifar. No caso aqui eu borrifei, que eu não tenho a máquina para pulverizar. E aí a gente aplica, né, nos locais onde as galinhas mais ficam, principalmente nos poleiros, que é onde elas atacam as galinhas. Mas o negócio estava feio, né? E eles recomendam que o galinheiro fique 48 horas sem nenhuma galinha dentro, após o uso do remédio, do veneno, né? Mas aqui não dá para cumprir essa determinação não. As estruturas são pequenas, não tem onde as galinhas ficarem. Eu deixo elas apenas o dia inteiro do lado de fora, né? Disponibilizo uma vasilha de água, um comedouro. E aí quando é de tardezinha, coloco as galinhas para dentro.
O remédio é muito útil, ele mata mesmo as pitilingas, logo logo elas desaparecem. O problema é que, como falei no vídeo anterior, os pássaros eles trazem bastante ectoparasitas, né? E mais algumas doenças, né? Então fica complicado a gente prevenir. Se bem que esta baia dos problemáticos dá pra gente colocar uma tela fina, né? Para que eles não entrem. Mas criação caipira é complicado. As galinhas têm que ficar soltas e a porta que elas entram no galinheiro é a mesma utilizada pelos pássaros. Por isso fica muito difícil impedi-los. Pois é, né? A criação de galinhas não é tão fácil como muitos imaginam. E a gente tem que colocar a mão na massa. Criação pequena como a minha e a de muitos outros criadores, não dá pra gente colocar alguém para fazer o nosso serviço. Mas é assim mesmo. Vamos passando por cima dos obstáculos. Agora eu vou mostrar para vocês as gigantescas GSB lá do Rodrigo Almeida. Eu confesso que fiquei impressionado com o tamanho das aves, né? Eu tenho 4 exemplares aqui que ele mesmo trouxe, mas são jovens ainda. Agora os adultos, rapaz, eu fiquei impressionado. São aves enormes. Eu acredito que sejam as maiores do Brasil, talvez do mundo. Não dá para dizer com propriedade porque estima-se que tenham mais de 2.000 raças. Então, nesse mundão afora aí, tem coisa que a gente nunca viu. Como as GSB que, alguns anos atrás, eu não tinha conhecimento. Tá certo? Então vou mostrar as imagens das aves e fazer alguns comentários em cima, que eu sei que é o que vocês gostam de ver. Vamos lá! Começar mostrando esse galo gigantesco. Olha a largura desse animal. É o tipo de ave que eu gosto, né? Aqui na granja mesmo, eu costumo selecionar as aves mais largas, né? Mais grossas, com uma carcaça bem avantajada. E isso, as galinhas GSB têm de sobra. É uma coisa impressionante. Já essa galinha foi uma das que eu mais gostei. Uma ave completa, bem robusta mesmo. E olha o garnizezinho de pescoço pelado ao fundo para comparar aí com o tamanho delas. Também vi de perto a famosa Eva, né? Uma galinha com 8 anos e que ainda produz. É uma genética muito top. É difícil imaginar uma ave tão grande que ainda esteja produzindo, né? Com a idade tão avançada. Quando vi essa galinha a primeira vez foi numa publicação no Instagram, lá do Rodrigo Almeida. A galinha estava no ninho, bem esparramada. Eu fiquei admirado com a largura da ave. Eu segurei alguns galos na mão, fiquei até com o braço doendo. Galos com 7 quilos, exageradamente grandes, hein? E eu não vou mostrar aqui no vídeo porque o YouTube não tá gostando dessas coisas, né? Que a gente fique segurando as galinhas na mão. Pode dar problema aí, um strikezinho, pra variar. Então, eu acho que a galinha sertaneja balão tem tudo para se tornar a queridinha do Brasil, né? Porque é uma ave que tem muito potencial, gigantesca, tem muitas qualidades e nós criadores somos privilegiados em ter uma raça nativa desse porte. Eu realmente fiquei muito admirado de ver as aves presencialmente, né? Uma rica variedade de cores, motlet, perdiz, mil flores. Tem para todos os gostos. É uma coisa assim
de encher os olhos. A estrutura do criadouro é muito bacana, eu gostei muito do que vi. É tipo um paraíso para quem é apaixonado pela criação de galinhas. Serve de exemplo para quem está iniciando, né? E eu diria que é onde quase todo mundo quer chegar. Eu aproveito para agradecer mais uma vez ao Rodrigo Almeida por ter nos recebido de portas abertas. A visita foi muito bacana e também quero parabenizá-lo pela bela criação que tem. Bom, agora chegou a hora de mandar os abraços, e são muitos, hein? Um abraço para Adelmo Pinheiro, um abraço para Rafael Raiol e Simon, Marcos Silva, Cláudio Alcântara de Salvador, Bahia, Cláudio Clarete de Larvas, Minas Gerais. Um abraço também para Edivaldo Soares do Quintal Caipira e Daniel Júlio Pereira de Caratinga, Minas Gerais. Um forte abraço. Também um abraço para Nelmo Duarte. Um salve para o canal Edinaldo Bananal Clemente, de Jequeira, Pernambuco. Um abraço para Gabriel Soares, da cidade de Itambé, Bahia. Petrônio Fernandes, de Campina Grande, na Paraíba. Um abraço. Um abraço também para Wesley Francisco, de Ouro Velho, Paraíba. E Irã Oliveira, de Meireles. Na lista também está Vitor Hugo, de Nordestina, Bahia. Forte abraço. Lucas Castro, de Itacoatira, Amazonas. Um abraço também para Antônio Alberto, do México. Para finalizar, um abraço também para Paulo Henrique Luiz, Fernando Gomes e Raniel Barbosa. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve trarei outro interessante. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!